um erro constante também dentro do PCA é fazer com que todos os indivíduos, o médico do trabalho lá, ele indica audiometria para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que estão abaixo do nível de ação. Não, isso é um erro, porque aí você vai levantar problemas que não vão ser ocupacionais, porque abaixo do nível de ação não tem chance de estabelecer nexo, e você está gastando um dinheiro com exames desnecessários, além de levantar lebres que não vão ser ocupacionais. Então, ela orienta também a gestão de diagnósticos audiológicos e ela orienta quais são os setores prioritários para a gente pensar em melhorias. Quem são os setores mais importantes em termos de pioras auditivas? E como que a gente identifica isso? Também por meio da análise epidemiológica, né, do relatório analítico que está lá no item da gestão dos diagnósticos. Estamos no ar com mais um Elas na Proteção, esse podcast tão especial que traz as mulheres mais emblemáticas da saúde e segurança do trabalho aqui no nosso país. É um prazer estar aqui mais uma vez com esse programa que semanalmente sai toda quinta-feira, meio-dia. Então, eu vou começar me apresentando e fazendo minha audiodescrição. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e eu sou uma mulher de 40 e poucos aninhos, pele branca, olhos castanhos, falo mantendo um longo sorriso, cabelo loiro escuro, um pouquinho abaixo dos ombros, lisinho, e hoje estou com uma blusa preta costumeira e brincos roxos. E hoje eu recebo ela. Em fevereiro de 2018, ela estava na capa da revista Proteção. É a mulher do som, é a mulher que nos salva em relação às nossas perdas auditivas induzidas pelo ruído ocupacional. Integrou grupos de estudo, mudou a nossa legislação e continua até hoje fazendo grandes mudanças, uma diferença gigantesca no nosso país. Inclusive, além de mudar a legislação, é também comendadora. É uma coisa linda demais. E deixa eu até respirar fundo para falar que o nome é artístico, afinal, Alice Pena. Que prazer! Que linda! Prazer é todo nosso. Que honra recebê-la aqui. O prazer é todo meu de estar aqui. Vocês que são tão também ativos e trabalhando pela melhoria da SST no Brasil. É com muito prazer que eu estou aqui. Meu amor, é um prazer recebê-la. Vou pedir a gentileza que você faça a sua audiodescrição para a gente começar o nosso papo, Alice. Tá ótimo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros para preto. Meus cabelos são curtos. Eu tenho olhos verdes. Eu hoje estou com uma blusa pink, rosa pink, já que o programa é Elas na Proteção. E brincos dourados. Tá linda, querida. Recebo você. Você ganha a botinha da Marluvas, os nossos apoiadores aqui no programa. Que ótimo. Olha, para combinar com a blusa. Que linda. E Alice, por favor, hoje o programa é muito sobre você. Você é essa máquina repleta de histórias. Tava dando uma olhada aqui na entrevista, que aliás, assim, Martina arrasou. Olha, para quem puder pegar esse número da revista, ele tá maravilhoso. Extremamente atual, as etapas do PCA. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas claro, começando por você, né? Alice Pena, nome forte. Temos outros sobrenomes, né, Alice? Na verdade é Alice Pena de Azevedo Bernardi, mas sempre o Pena se sobressaiu. Pois é. E aí o meu nome ficou mesmo Alice Pena, não adianta botar os outros.
Pois é, na que não academia, vai. na consultoria, em todas as vertentes que está lá nesse pena, não tem jeito, é esse que ficou. Querida, conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais. Então, eu desde sempre, né? Eu acho que a saúde e segurança, a audiologia ocupacional me pegou de cheio. Então, eu sempre fui da área da saúde, porque a minha família é de médicos e meu pai Ah, foi um grande nome também na saúde pública. Ele que coordenou todo o programa da raiva, do controle da raiva no estado de São Paulo, foi diretor do Instituto Pasteur. E minha irmã se formou em medicina na Santa Casa, eu tenho tios médicos, e eu gostava demais da área da saúde, mas eu ainda não tinha certeza do que eu queria. Aí eu tive uma cunhada, tenho uma cunhada, graças a ela fui fazer fonoaudiologia, porque ela era fonoaudióloga, e ela me apresentou para fonoaudiologia. E já de cara eu gostei da audiologia. E aí entrei na faculdade e desde o segundo ano, terceiro, que eu tive o grande prazer de ser aluna da graduação de um nome fortíssimo no Brasil, e hoje ela está lá no NIOSH, né, nos Estados Unidos, em Cincinnati. Ela foi para lá fazer o doutorado dela, que virou uma referência em produtos químicos e perda auditiva, uau! que é a Thaís Morata. Ela foi minha professora na graduação, no quarto ano, e aí eu me apaixonei definitivamente pela área de audiologia ocupacional, por causa da disciplina dela. E já quando eu me formei, eu fui prestar um concurso que estava aberto para fonoaudiólogo, justamente para trabalhar no então Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte, que era um programa piloto da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e que esse programa deu origem depois à Rede Nacional Integrada de Saúde do Trabalhador, que é a RENAST. Hoje Ah, existem mais de 300 centros de referência, né, Serestes, e o nosso virou, posteriormente, o Sereste de São a Paulo. referência das referências. E aí, dentro desse trabalho que eu comecei na saúde pública, eu tive a grande oportunidade de participar de algumas normas técnicas importantes. Então, eu fui membro relator do anexo 1 da NR7, que hoje é o anexo 2, né, depois da mudança da NR7, mas que eu acho que foi um marco enorme na nossa área. E a gente trabalhou por um ano nesse grupo, com grandes nomes aí. Foi uma experiência muito rica para mim. E depois, junto com o ano de 98, foi muito rico para mim profissionalmente, porque também a gente trabalhou na ordem de serviço 608 do INSS, que é para avaliação da incapacidade por perda auditiva. Então, ficamos trabalhando paralelamente nesses dois grupos. Eu fui para reuniões da CTPP para aprovar também a ordem de serviço. E mais recentemente, em 2018, a gente publicou o guia de diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação oh meu Deus, e gestão do Programa de Conservação Auditiva, PCA, que é um guia também que eu montei junto com o Irlon da Fundacentro, com o Rafael Gerges. E então esse trabalho, essa trajetória no Sereste, no poder público, me deu uma visão muito completa de o que é estar por trás e a responsabilidade de você elaborar uma legislação, né? Porque, às vezes, quando a gente escreve, quando a gente pensa muito na legislação, a gente não imagina o impacto que aquilo vai causar no Como mercado. vai ser interpretado? Então tem divergências de interpretação, tem tudo isso. Os movimentos, né? Agora com os Isso. riscos psicossociais, um movimento gigantesco. Exatamente. Mas aí, paralelamente a isso, eu montei
em 2010, uma empresa de consultoria, né, que é a Visor Consultoria Técnica e Treinamento, justamente para consultorias para as empresas na gestão e prevenção das perdas auditivas, né? E lá no começo, tudo começou também, Alice, da iniciativa privada também, começou com o meu projeto de mestrado e depois de doutorado. Eu segui justamente assim, a carreira, a linha de pesquisa da Thaís Morata. Então, inclusive, o meu mestrado foi na mesma empresa que ela usou como coleta de dados dela. E depois, no doutorado, foi uma outra indústria gráfica, que ela também participou da minha banca de doutorado, tenho muito orgulho. Mas aí eu também trilhei uma carreira acadêmica, que eu amo de paixão, né? Hoje a gente dá cursos, eu comecei lá no Cefac, Saúde e Educação, que é uma pós-graduação para fonoaudiólogos, e tem as diversas áreas da fonoaudiologia, e o Cefac me trouxe uma grande experiência também no ensino, que eu amo de paixão, nesse contato com profissionais que desenvolvem trabalhos tão sensacionais, né? E aí, por causa do meu mestrado, eu fui trabalhar numa indústria gráfica primeiro, foi minha primeira experiência, assim, na iniciativa privada, e aí foi muito engraçado essas minhas duas vertentes, porque quando você está, de um lado, pensando numa legislação e pensando também no lado da prevenção do trabalhador, às vezes você não se dá conta da dificuldade de implantação daquilo que você está elaborando. Então, meu primeiro desafio para gerenciar e implantar um PCA na primeira empresa foi muito grande. Aí eu entendi que a gente também precisava de um conhecimento muito grande em gestão, em comunicação pessoal, né? Porque muitos problemas dentro das empresas são mesmo. E não pode faltar nenhum desses elementos, que senão não funciona. Não funciona, você não pode ser só técnica. E aí eu comecei eu acho que eu tive uma grande sorte, não sei se a gente pode chamar disso, mas de eu ter essas duas experiências, sempre eu consegui enxergar os dois lados da coisa, e hoje eu acho que isso me tornou uma profissional melhor, no sentido de saber o que realmente precisa ser feito, do ponto de vista técnico, mas também enxergar as dificuldades burocráticas, administrativas, de gestão, que a gente encontra nas empresas, para você também poder oferecer um trabalho de excelência, mas que contemple as diversas fases que a empresa está, e acompanhar isso desde o início, né? Puxa vida! Foi muito, muito bom. Alice, você como essa grande referência, conseguiu dar conta, né? Acadêmico, consultoria, elaborando as normas e, acima de tudo, querida demais pela área da saúde e segurança inteira. Você é uma pessoa, assim, campeã de audiência, né? Muito querida. E eu queria que você trouxesse pra gente, porque lidar com PCA é um desafio, né? Nossa, muito. E eu falo, né, que eu sou, acho que uma das primeiras fonoaudiólogas a enfrentar essa questão, né? Começamos lá atrás. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, mas que gostoso, que prazer a gente ver como essa área se desenvolveu. E a cultura das empresas de saúde e segurança, como também elas estão evoluindo, elas estão mudando. Nem sempre é como a gente gostaria, mas eu acho que, nossa, o salto foi tão grande. Sim, até pela tecnologia, né? Sim. E eu acho que mais do que a tecnologia, porque eu acho que o que ganhou muito espaço foi justamente essa mudança de cultura na saúde e segurança, né? A saúde e segurança hoje, para grandes empresas e para
para muitas empresas hoje, gestão. ela é um valor mesmo, inegociável, né? E ainda, claro, existem empresas que falam isso, mas que na hora da prática elas não executam de fato. E aí eu acho que o grande desafio de quem está lá como consultor ou como profissional para implantar um programa desse, porque o PCA, ele é um programa interdisciplinar, né, que necessita de todas as áreas de uma empresa. Então, o PCA, para realmente acontecer, ele precisa ter, assim como todos os programas de saúde, eu acho, assim como o PCMSO, como o Programa de Proteção Respiratória, todos os programas envolvem uma interdisciplinaridade grande e envolvem uma necessidade de que a saúde converse intimamente com a segurança e também com o RH, também com a parte de tecnologia, a informática, a informação que circula na empresa, a qualidade dos programas de capacitação. E eu acho que hoje, felizmente, muitas empresas estão percebendo isso e as NR estão evoluindo cada vez mais. Então, eu sempre digo assim, o Brasil, ele tem uma cultura e uma legislação que eu acho que é muito boa. E eu acho que não é por falta de termos uma legislação boa que as coisas às vezes não acontecem. Às vezes não acontecem por uma falta de conhecimento ou de vontade mesmo Maturidade. que a coisa aconteça. Achar que você pode levar a coisa na gambiarra e que você, empresário, vai se dar bem. Mas eu acho que a gente evoluiu demais. E para a gente contemplar todas as etapas do PCA, a gente precisa dessa integração entre as áreas. E aí, o segredo é fazer a integração entre essas áreas. Porque, às vezes, você tem um trabalho que já existe aqui em EPI, por exemplo. Aí você tem outro trabalho perdido aqui nas audiometrias, né? Não, precisa ler aquela pequena Pois pausa, porque tá muito legal aqui na revista as etapas do PCA, né? Eu achei essa matéria da proteção na época tão fiel ao que a gente deu para jornalista, né, para E trazido Martina. pelo Odilon, né, querido Exato, Odilon. e esse é um parceirão meu, a quem eu devo tantas experiências desses anos todos. Querida, E aí muito ela legal. trouxe essas 7 áreas de atividades do PCA, que é nosso trabalho com que a gente orienta todos os nossos alunos, todas as nossas empresas, a gente justamente elabora o PCA dentro dessas 7 grandes áreas de atividades aí. E olha trabalhamos sempre nessa filosofia. 1, análise dinâmica dos agentes de risco para audição. 2, gestão de EPIs. 3, gestão de exposição aos agentes de risco. 4, gestão de tributos. 5, gestão de diagnósticos. 6, gestão da incidência. 7, gestão do conhecimento. Você consegue explicar um pouquinho para a gente, Alice, até para o pessoal que está começando, quer saber um pouquinho mais, as regras de ouro do PCA? Então, a primeira coisa importante, né, e isso realmente tem aí o dedo do Odilon, de entender bem essas 7 áreas. Então, a análise dos riscos, ela é a primeira etapa que a gente sempre fala, que ela é a base de tudo. Porque para você saber gerenciar quais EPIs você vai indicar para cada grupo homogêneo de exposição, para cada área de atividade, você precisa entender quais são os EPIs mais indicados para cada tipo de exposição. Então, a análise de risco, ela orienta a gestão dos EPIs. Ao mesmo tempo, ela orienta quem é que vai ser os monitorados pela audiometria. Porque um erro constante também dentro do PCA é fazer com que
todos os indivíduos. O médico do trabalho lá, ele indica audiometria para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que estão abaixo do nível de ação. Não, isso é um erro, porque aí você vai levantar problemas que não vão ser ocupacionais, porque abaixo do nível de ação não tem chance de estabelecer nexo, e você está gastando um dinheiro com exames desnecessários, além de levantar lebres que não vão ser ocupacionais. Então, ela orienta também a gestão de diagnósticos audiológicos e ela orienta quais são os setores prioritários para a gente pensar em melhorias. Quem são os setores mais importantes em termos de pioras auditivas? E como que a gente identifica isso? Também por meio da análise epidemiológica, né, do relatório analítico que está lá no item da gestão dos diagnósticos. E aí, misturando, né, tudo isso, você tem a área de atividade que é a gestão do conhecimento, que é justamente a documentação do PCA, como a informação sobre tudo vai circular na empresa, sobre todas as áreas do PCA. E você tem também a coisa importantíssima, que é a auditoria periódica do PCA. Então, essa matéria ela está muito completa com relação a isso. E a partir daí a gente também tem vários capítulos publicados dentro desse fluxograma do PCA. Que honra ter você aqui hoje, tridimensionalmente. Que é justamente o nosso trabalho aí acadêmico de muitos anos, e o Odilon Saldanha, que Sem você dúvida. disse que Conheço bem das andanças, ele também fez muita história aí dentro dessa filosofia mesmo. Pois é, eu sou muito suspeita, eu sou muito fã, sabe? Muito fã de todos vocês, a gente está recebendo você aqui, né? Terceira pessoa da Fono que aparece aqui no programa com histórias maravilhosas. E assim, Alice, em relação à perda auditiva, né, induzida pelo ruído ocupacional, é um mal silencioso, porque as empresas que não realizam o PCA, zumbido no ouvido, a perda ela é muito vagarosa, muitas vezes não é subnotificação, é realmente um PCA que não foi bem executado, e você é uma dessas pessoas, assim, pioneiras mesmo, que ensinam o caminho para a gente não fazer um PCA que não consegue atender a esse tipo de diagnóstico aprofundado, né? Exato. E olha, eu olho para trás, né, como eu estava falando, e eu vejo por onde começamos e onde estamos. Então, só para você ter uma ideia, quando eu participava da disciplina ainda da Thaís Morata, no 4º ano da faculdade, a gente tinha um projeto que era ir fazer audiometria numa borracharia. E era uma borracharia que tinha ruído até não poder mais, tinha tudo quanto você imagina de agentes autoagressores, e nunca eles tinham feito uma audiometria na vida. Então, os trabalhadores estavam lá, sem controle médico, sem audiometria. Aí, o nosso trabalho era acordar às 5 horas da manhã e passar na Derdic, que era a clínica da PUC, pegar um audiômetro, ir para a borracharia e entrar numa salinha lá, sem nenhum tratamento acústico, sem nada, e colocar o audiômetro lá e ir chamando os trabalhadores para fazerem do lado da produção, que era aqueles ar comprimido, tudo assim. Aí a gente conseguia lá fazer um perfil audiológico daquela população, só que é claro, as audiometrias ficavam todas assim, com aquela perda nas frequências mais baixas, que é típico de audiometria feita em ambiente inadequado, né? Não tinha nem cabina, não tinha nada. E aí a gente aquilo representava um marco, um avanço, porque era a primeira chamada para dizer, olha aqui, estamos fiscalizando empresas que não tem nada. Então, na época, tinha empresas que não tinha nada, como essa. E aí, o nosso simples fazer audiometria já era um avanço.
Hoje, quando eu olho isso e eu vejo aquele perfil epidemiológico com aquelas perdas enormes do passado, eu falo assim, nossa, que bom perceber que a gente colaborou tanto nesses meus, ai meu Deus, 38 anos de formada, tenho até vergonha de falar isso, mas a gente colaborou tanto que hoje a gente mudou o perfil epidemiológico das perdas auditivas. Hoje a gente encontra, não é mais tão comum você encontrar perdas auditivas tão grandes quanto essas que a gente encontrava, mesmo se tivessem sido feitas, né, num ambiente adequado, com certeza seriam bem piores do que a maioria do que a gente encontra hoje, que já são perdas auditivas iniciais. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa trajetória, mas o que mais me deixa até emocionada foram as pessoas com quem eu andei nessa trajetória e o quanto que eu aprendi com cada um, né? Cada profissional que eu encontrei no meio do meu caminho, e eu aprendi coisas diferentes. Até posso dizer que coisas negativas também serviram para o meu aprendizado, né? Mas eu realmente devo muito ao pessoal de SST e também às pessoas que estavam lá desde o início, né? Na luta por melhores condições de trabalho. Então, é muito gostoso, é muito prazeroso olhar para trás e ver o quanto que a gente evoluiu e ter participado dessa história. Sem dúvida, e é muito reconhecida, sabe, Alice? E agora, né, claro, a gente precisa trazer aquele momento especial que é um recorte de tantas e tantas e tantas histórias que a Alice carrega nessa linda bagagem tão admirada por todos nós. Vamos chamar agora o quadro Conta Pra Gente, onde a Alice vai selecionar uma história, seja ela um perrengue que passou, algo engraçado, algo emocionante. Vamos deixar na mão dela para ela fazer essa seleção. Vamos chamar a vinheta do Conta Pra Gente. Eu posso contar duas histórias? Pode contar duas. Conte pra gente ao quadrado. Eu vou contar duas histórias, dois perrengues, assim, um deles até foi engraçado, mas foi muito bom, faz parte da nossa história. O primeiro também foi um perrengue engraçado, nossa senhora, mas assim, essa primeira é lá do início, né, da minha carreira, quando eu ia fiscalizar as empresas da Zona Norte de São Paulo, e a gente tinha esse papel, né, como centro de referência, de ir com o Ministério Público, fiscalizar alguns processos produtivos que realmente eram muito dramáticos. E a gente tinha um projeto com as pedreiras da Zona Norte. E pedreira, né, já é um processo produtivo com muitos problemas de saúde e segurança. E aí a gente chegou lá numa pedreira para fiscalizar, e eu entrei na pedreira com meu carro, na época eu tinha um Chevetinho, e estacionei lá embaixo. E aí subimos lá para o escritório e começamos a escutar as histórias, inclusive dos chefes, dos líderes. Então, e eles falavam com uma tranquilidade, eles falavam assim, olha, como é que é o processo produtivo aqui? Então, a gente tem os trabalhadores que ficam lá, eles ficam perfurando a rocha, então nós fomos ver as máquinas perfuratrizes, os marteletes, e eles trabalham, então, com esse ruído incrível, e por isso que a gente tem casos aqui extremos de perda auditiva e de outras, e pneumoconiose, e tudo junto. E aí ele falava assim, e aí, uma vez por dia, a gente tem um momento do desmonte, que é justamente quando os trabalhadores mais especializados com explosivos, eles vão lá e eles vão fazer as ligações, né, dos explosivos. E aí a gente vai
eles vão detonar, tem a detonação, aonde eles vão detonar a rocha para transformar depois em pedras menores, aí elas vão para esses britadores e tal, e eu lá olhando. Aí eu pensei, né, detonação de explosivo, como é que será que é? Aí eu pensei no desenho animado lá do Pica-Pau, será que ele tá lá no outro lugar, aí ele faz assim, aí explode tudo? Não, não é assim não, sabe como é que é? A gente tem um grupo de trabalhadores que fica lá. Aí tem o líder, que é o que mais sabe. Então, eles estão lá no meio, aí eles levantam as suas chamas lá, e aí eles falam, agora, vamos começar. Aí eles vão botando fogo numa ponta, na outra, na outra, na outra, na outra. E aí eles têm que correr para uma casinha que é a base, que tem a segurança à base de explosão, né? Que é segura. Eles se fecham lá e aí começa a detonação. Aí eu, não acredito. Aí eu perguntei para ele, e alguma vez aconteceu alguma coisa assim? Porque vocês têm, né, uns minutos para entrar nessa casa. Aconteceu sim, já aconteceu de um companheiro meu, ele tropeçar lá, ele cair. Aí eu fui arrastando ele. E aí eu ouvindo essas histórias. Aí termina de ouvir a história e tal. Olha, pessoal, a gente tem, não me lembro quanto, 15 minutos que vai ser o desmonte. O seu carro está lá embaixo. Você precisa trazer o seu carro correndo. Você precisa subir que vai começar a detonação em X minutos. Nossa, sobrou. Meu Deus do céu! Aí eu desci. E não é que o meu carro demorava para pegar, e o bichinho não pegava, e eu comecei a entrar em desespero, até que ele pegou, porque na época não tinha nem injeção eletrônica, acho, sei lá, até que ele pegou, eu subi, mas eu suava frio, ele, não, calma, tem muito tempo, sabe, 15 minutos, mas o que é isso? Esse foi assim um perrengue que logo no começo da minha carreira que eu falei, meu Deus, olha o risco do processo produtivo, né? Esse foi muito engraçado. Nossa! Depois nós rimos muito, eu e as colegas que estavam comigo. Agora, o outro foi um perrengue tão bom, sabe? Mas foi perrengue também, porque em 2007, eu estava acabando o doutorado na Faculdade de Saúde Pública, inclusive meu orientador ficou bravo porque eu me desviei do meu doutorado para fazer esse grande evento. Eu um dia falei, gente, tá tendo carência de ter um evento de PAIR, né? O último foi da NANT, lá atrás, e todo mundo está querendo um grande evento. Aí eu pensei assim, eu estou lá no Cefac, que era o centro de especialização, lá tem uma sala maior, né, que cabe até umas 100 pessoas. Cheguei para o Jaime Zorzi, que é o diretor lá do Cefac, e falei, Jaime, vamos fazer um evento aqui para profissionais, de fonoaudiólogos, médicos do trabalho? Vamos, legal, Alice. Então, vamos começar a pensar. A gente pode fazer aqui na sala mesmo, fazemos um coffee break aqui embaixo. Comecei pensando pequeno. Aí eu tenho um marido muito empreendedor. Aí, no meio do caminho, ele falava assim, imagina, você vai fazer um eventozinho lá na sala do Cefac? Que nada, você vai para um hotel. A gente vai fazer num hotel grande para mais pessoas. Aí eu, mas será que eu vou conseguir pôr muita gente? Não, vamos lá. E começamos a ver hotel, fechamos com o hotel até aqui, perto, né, o Braston, que na época, eu acho que agora até mudou, mas fechamos lá. Aí, não, eu vou fechar com uma sala, tá? Aí fechei lá uma sala, a maior sala, tal, vamos fazer o evento aqui. Aí o meu marido, né, me pilhando. Não, mas você tem que pegar... Eu tenho um amigo lá na FAAP que ele constrói stand. Você vai pegar patrocinadores, expositores. Imagina, você tá ficando louco, né? Vamos lá, e ele faz os stands pra gente, a gente vai vender stand. Nossa, que maravilha. Aí foi lá para todas as empresas vendendo stand. Aí, gente,
E eu assim, mas Luiz, você tá enganado. A gente não vai ter tanta gente assim. Como não? Aí toda vez que ele ia no hotel, ele me obrigava a aumentar o evento. Olha, não, essa sala aqui, então nós vamos alugar todas as salas, porque aquelas a gente vai botar os estandes. Aquela vai ser a sala maior para evento. E eu lá, morrendo de medo, né? Aí chega nas vésperas do evento. E eu sonhava que não tinha gente se inscrevendo. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí começou assim, um mês antes do evento, eu tinha pouca gente. Aí começa a inscrição. Aí o Luiz ia lá, quantos cabem no máximo nessa sala? Olha, aqui nessa posição cabem 200. Ah, tá bom. Aí inscrição. Aí Luiz, vamos parar as inscrições, porque não, a gente vai dar um jeito. Aí ele foi lá com a gerente do hotel. E se a gente virar a sala e colocar vários telões? Ah, aí o máximo que a gente pode conseguir, acho que aqui assim nessa posição, a gente consegue 300 pessoas. Ah, tá bom. Aí, inscrição, deu 300. Aí vamos parar. Não vamos coisa nenhuma, o pessoal tá querendo se inscrever. Aí, Ai, bom, eu sei que chegou no dia, eu lá abrindo o evento e começa a entrar gente. E a gente conseguiu botar, assim, 345 pessoas, mas não tinha lugar para um mosquito espirrar. E eu tô lá fazendo a abertura do evento e, de repente, eu só vejo entrando gente. Aí tiveram que trazer um monte de outras cadeiras e colocar, juro, tinha gente em pé na porta. E eu não sabia mais o que fazer. Aí veio a minha assistente, que estava organizando o evento, no meio do evento, ela assim, Alice, não cabe mais, só que tem uma menina que veio de Manaus. Ela veio sem se inscrever. Ela quer entrar, como é que a gente vai falar que não? Deixa ela entrar. Olha, aí a gente bateu o quê, Alice? Umas 400? No fim foram 340 e tantos. E a sala só cabia assim, estourando 300. Não sei como coloquei 340 pessoas. Mas foi um sucesso. Foi o primeiro simpósio internacional de perdas auditivas, de prevenção de perdas auditivas no trabalho. Depois eu ainda fiz o segundo. Eu trouxe gente lá do NIOSH. E aí, esse foi um perrengue, porque hoje eu olho e falo assim, eu não sei como que eu tive energia para montar um negócio desse. Eu não imaginava, eu ia fazer um negóciozinho assim, 100 pessoas lá na clínica do Cefac. Aí o negócio cresceu. Mas também seu marido, né? Seu marido um danado. Ele me pilhou. Aí eram 12 ou 14 patrocinadores, né? E a gente lá no evento, e eu não acreditava. Eu falei, como é que eu consegui fazer isso? Aí ainda fiz um segundo também. Hoje eu já estou mais sossegada. Querida, e hoje quais são seus planos? Então, hoje, como eu falei, os 60 anos estão pegando, né? Mas a gente tem que estar sempre com novos planos. Então, hoje eu estou trabalhando muito com a ideia de que eu acho que eu pretendo continuar com os meus trabalhos, as minhas consultorias, mas eu hoje estou focando mais em cursos com outros parceiros mesmo, em treinamentos em company para as empresas. Eu gosto demais, vou dar um agora para um frigorífico lá no sul, e é isso que é a minha paixão, também lidar com pessoas, né, com os profissionais da saúde e segurança. Eu tenho uma parceria ótima também com um Instituto de Medicina do Trabalho, onde eu dou também capacitações, treinamentos, e a minha ideia é continuar até a gente
ver que o mercado está absorvendo, né? Eu acho que a gente está num momento muito importante de aprimoramento e de projeção mesmo desse trabalho, especialmente agora porque a fonoaudiologia tem a especialidade fonoaudiologia do trabalho. Então, eu também estou me dedicando esse ano a contribuir mais com as sociedades de classe, né? Então, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eu tenho muitos conhecidos lá que a gente está desenvolvendo um trabalho bom também com o departamento de perícia fonoaudiológica. Então é isso, é continuar trabalhando, estudando. Eu quero parar um pouquinho também para estudar, porque a gente fica só nessa loucura. É verdade. O seu doutorado foi? Meu doutorado foi na epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, tem maior orgulho, assim, meu orientador, o Dr. Vitor Wunsch, foi também um espelho para mim. E eu fiz o doutorado justamente com perdas auditivas e neurotoxicidade dos produtos químicos, né, da perda auditiva induzida por Tolueno. ruído. O meu mestrado foi com tolueno e o meu doutorado foi com mistura de solventes. Eu tinha tolueno também, mas eu tinha gasolina e querosene, e eu peguei o doutorado, eu fiz com o P300, que é um potencial evocado de longa latência, que avalia a função central auditiva, córtex. E lá eu tive a grande oportunidade de pegar um grupinho que era exposto a enexano, só a enexano. Não era exposto a ruído simultâneo. E aí eu tive 50% do grupo não tinha a onda do P300. O que a gente chegou à conclusão que o próprio produto químico enexano, que é a base da benzina, ele gera também essa neurotoxicidade na perda auditiva. E hoje os produtos químicos estão sendo muito falados por causa da nova NR7, né, que deu um up, está escrito lá no anexo 2 que deve ser dada atenção aos trabalhadores também expostos a produtos químicos do ponto de vista auditivo. Então, a minha tese foi isso. O doutorado foi muito bacana. Eu consegui mostrar o efeito também neurotóxico da exposição a produtos químicos. Meu Deus, muito pioneiro! Foi muito bacana. Ai, que presente, Alice. Alice, querida, olha, eu tô até sem palavras, a voz aqui engasgando para sair. É uma honra receber você, suas histórias, essa jornada maravilhosa, gigantesca. E claro, agora eu vou chamar o nosso último quadro, que é o Ela Me Inspira, onde essa maravilhosa vai deixar o último recadinho para encerrar o nosso programa de hoje. Alice Pena. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. É sobre um assunto tão atual que é a interferência da internet na nossa, como ela mudou o ser humano. Então, eu lembro que o meu pai era médico e ele entrava em casa, ele se desfigurava da função de médico dele, ele ia ser o marido, o pai de família. Ele saía de casa, ele entrava no modo profissão médico. Hoje não é mais possível isso, porque a internet e o trabalho remoto, acelerado pela pandemia também, fez com que a gente hoje misturasse tudo, né? Trabalho com lazer, eu estou em casa, eu estou numa reunião, eu estou atendendo demandas domésticas ao mesmo tempo que eu estou lá no Zoom, na reunião. Mas sabe que isso, eu acho que todo mundo fala dos pontos negativos, mas eu sou mais positiva nesse sentido, porque sabe o que eu acho que trouxe esse trabalho remoto também? Ele trouxe uma integração maior entre o ser humano profissional com o ser humano pessoal. Então, eu escutava no passado pessoas falando assim:
E aquela fonoaudióloga, ela é uma excelente profissional, mas como pessoa, ela é um nojo. Não, se você não é uma pessoa 100% íntegra, você também não é uma profissional boa. Então, nós, seres humanos, temos que ter essa integralidade. Eu quero que os profissionais com quem eu me relaciono, eu não gostaria que eles me encontrassem numa situação pessoal que me desabonasse. Então, eu acho que você é um ser humano inteiro, profissional e ser humano. E bons e pessoas que têm um comportamento ou uma atitude pouco... como é que eu vou dizer? Pessoas que não se delineiam a sua vida pessoal de uma maneira boa, íntegra, elas também não podem ser profissionais muito respeitados. Eu acho que essa integralidade da profissão e da vida pessoal, ela até ganhou com essa mistura que hoje a gente fez, né, do tudo junto e misturado. O resgate à integração. Que maravilhosa! Alice, você é apaixonante. É com o restinho de voz que me sobra, né? Tá precisando de uma fonoaudióloga. Pois eu não sou especialista em voz. Mas eu estou em boas mãos hoje. Eu estou em boas mãos. Alice, você é apaixonante. É uma pessoa que é encantadora e te ama te ouvir, te assistir. Você nasceu pra câmera. A câmera te ama. Você vai falando e a gente vai assistindo. Netflix. Se você estiver pegando essa mulher, corre atrás, ela é maravilhosa. Queria agradecer muito você. É a nossa figurinha especial aqui do Elas na Proteção. Sem você, a gente não conseguiria seguir. É uma honra comendadora recebê-la aqui. Queria agradecer muito em nome da Marluva, os nossos apoiadores, da revista Proteção. Um prazer recebê-la, Alice. Muito obrigada, Fabiana. O prazer foi todo meu e estarei aqui quantas vezes vocês Não, mas agora é isso. Olha, na próxima temporada, a gente tá falando que vai fazer os quartetos, já né? Vamos... E aí já vamos fazer o quarteto das fonoaudiólogas. Excelente. Vai ser maravilhoso. Querida, muito obrigada. E para você que nos assistiu, esse foi o Elas na Proteção, mais um programa trazido pela revista Proteção, toda quinta-feira, meio-dia. Fica nosso agradecimento a Marluvas, aos estúdios da AnimaSeg, e a gente se vê na próxima semana. Eu sou Fabiana Raulino e a gente se vê. Até lá!